pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. A história que vocês vão conhecer hoje poderia ter saído do livro A Paciente Silenciosa, ou então do livro Cidadã de Segunda Classe. A nossa entrevistada veio para os Estados Unidos aos 24 anos com um bebê de 3 meses. Passou por toda a dificuldade de um relacionamento complicado, digamos, tóxico, e está aqui para contar essa história para vocês. Conheçam a Fênix, chamada Ceissa Belmondo. Ceissa Belmondo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa história para inspirar, né, pessoas que, como eu, passaram em algum momento da sua vida por pedrinhas. Pedregulhos, né? Então tá bom, Sim. Vamos lá, conta pra gente a sua história. Você se casa e vocês resolvem vir pra cá. Você estava com uma criança de 3 meses. Então, em 1999 foi quando eu cheguei em Miami com a Marina de 3 meses. Isso. Uhum. Aí depois você se separa. Isso, aí depois passou um tempo, eu me separei, depois eu casei de novo, fiquei casada um tempo, depois me separei, depois conheci uma pessoa que é onde o Theo nasce. Porque a história, né, tipo assim, a história heavy, digamos assim, pesada, aconteceu em 2021, que foi quando eu me separei do abençoado. A gente às vezes acha que é problema nosso, que somos nós que estamos vendo muitas coisas, né? E não é assim. Então a gente tem que estar atento aos sinais, né? E não achar que é só coisa de filme. Tem coisas que acontecem ao nosso redor que são reais também. Mas eu gosto também, como eu fiz no livro, né? Eu gosto muito de mostrar para as pessoas que não foi o movimento que você passou aí, não foi o olho do furacão que destruiu você. Pelo contrário, o olho do furacão, ele te fortaleceu. Tá, isso bem claro, porque eu estava hoje até conversando com uma menina que eu estava fazendo meu pé, de manhã cedo, que eu tenho uma amiga que para mim, ela era a mulher mais inteligente do mundo, ela morou em 28 países e ela se suicidou aqui em Miami. Ah, meu Deus, nossa. Então, assim, mas por quê? Porque, né, ela foi deixando a vida, os problemas, não foi a vida, eu falo que os problemas foram levando, né? Então ela teve tudo, de repente ela perdeu tudo porque ela pisou na bola, né? E aí ela não soube segurar. E ela se matou, ela tinha 46 anos, super nova, vai fazer, 1 ano que ela se matou, entendeu? E tipo assim, então é muito triste, porque você fala assim, nossa, uma mulher super inteligente, falava não sei quantas línguas, morou em tantos países diferentes, sabe? Super. Dá a impressão que tem uma bagagem que não vai cometer suicídio, né? Exatamente. Então eu falo, por quê? Porque primeiro, ela não pediu uma ajuda. E segundo, que eu acho que o trabalho dela não era algo que alimentava ela. No meu caso, o meu trabalho me alimenta muito. Né? Hoje em dia eu sou capaz assim de qualquer coisa pelos meus filhos e pelo meu trabalho para salvar, porque eu falo que o pessoal sempre fala assim, o trabalho edifica, ele faz mais que isso, né? E aí eu falo que quando você trabalha com o que você gosta, né, quando você vai além do que é ali, isso te alimenta também. Então assim, é muito importante isso, porque muitas vezes muitas mulheres elas passam por problemas, elas ficam dentro do problema, elas ficam depressivas, elas tomam remédio, elas não conseguem sair dali. Aí você tá preso ali naquela história para ser a vítima. Eu não quis ser vítima, sabe? O que eu gosto de mostrar para as pessoas é que a gente é capaz de sobreviver, de viver, de começar o dia melhor. Porque para mim, por exemplo, tem pessoas que não gostam da segunda-feira. Segunda-feira recomeçar tudo de novo. Para mim não. Para mim é começar o dia, é começar a semana, é começar e continuar o seu projeto. E você sempre foi assim? Ou isso foi uma questão do amadurecimento? Eu sempre fui muito dinâmica. Nunca tive medo, realmente, os desafios, sabe? Eu nunca gostei de ficar na zona de conforto. Tipo, você me vê, você tá bonitinha aqui, tá tudo calminho. Eu quero ir lá e fazer uma coisa melhor, entendeu? Eu quero ir lá e buscar mais. Eu me tornei mais forte e eu me tornei mais
como é que eu posso dizer? Mais atenciosa nos detalhes do outro, né? Porque às vezes a gente pensa assim, como eu não sou capaz de fazer isso, talvez ela não seja capaz de fazer comigo. Mas ela vem e faz também. Então, hoje em dia, eu tenho, se o meu gut feeling me der um negocinho, por menor que seja, eu já levanto. E aí eu já coloco a minha barreira de proteção. Eu falo, não, aqui não vai acontecer isso. Antigamente eu dava chance. Ah, não, de repente estava com um dia mal. Ah, não acho que é impressão. Não, hoje em dia não mais, eu aprendi isso, sabe? E eu agradeço também. Eu acho que eu sou muito mais atenta aos detalhes, porque quando eu cheguei aqui, como é que foi que eu cheguei? Eu cheguei sem malícia. Imagina uma menina, 24 anos. Naquele tempo, uma menina de 24 anos não era como 24 anos de agora. A gente não tinha tanta informação. Né? Eu era de onde? De uma cidade desse tamanho. Eu não conhecia nem o Rio de Janeiro. Não conhecia nem o Cristo. Eu vim conhecer o Cristo depois que eu estava morando em Miami. Ah, é? Que eu fui turistar no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Cabo Frio, que são 2h30, né? Que é interior. Sim. Então, assim, eu nasci e eu fui criada no interior. Então, tanto é que o meu sonho, na época, era ser jornalista. Eu achava, que é a época da Glória Maria, né? Então, eu achava o máximo. Eu falei, gente, eu tenho que ser jornalista, né? Mas não tinha jornalismo na minha cidade. Na minha cidade, o que tinha? Biologia, matemática e professora de primária. Né? E eu pensava, professora de primária não vai dar certo. Matemática eu gosto, mas também não quero. Biologia, não. Contabilidade, que foi o que me sobrou, o que tinha. Entendeu? Mas não foi algo assim, meu sonho. Eu fiz porque eu tinha que cumprir. Para cumprir essa etapa. Check. Entendeu? E aí eu vim para cá. Então aqui eu fui fazer o quê? Eu fui fazer algo que me preenchesse também. Porque como é que eu ia estudar contabilidade de novo? Sem falar inglês, sem falar espanhol, recém-chegada, um bebezinho, né? Então vamos buscar uma solução. Eu gosto de buscar soluções. E como é que surgiu essa história, aproveitando que você está nesse ponto, a ideia de vir para cá, ainda mais porque você veio com um bebê de 3 meses, né? Isso é impressionante. Como surgiu isso? Não foi nem ideia minha não, tá? O pai da minha filha, ele sempre morou aqui. Ele é mais velho do que eu. E ele veio super jovem, então ele tinha business com o irmão dele aqui, né? Ele trabalhava aqui. Ele vivia em Miami. Só que ele ia para o Brasil de férias. E a gente tinha amigo em comum. Então foi aí onde eu comecei a sair com ele. Mas a moradia dele era Estados Unidos. Então ele deixou bem claro, eu não vou morar no Brasil. E eu sempre fui ok. Só que aí eu fiquei grávida, aí eu tive a Má. Aí ele ficou a minha gravidez inteira lá, né? Que para ele foi um sofrimento ficar 9 meses lá no Brasil. Só que a Marina, quando nasceu, com 5 dias de nascida, ele veio para poder trabalhar. E aí passaram 25 dias, ele voltou. E aí quando ele voltou nos 25 dias, ele olhou para ela e falou assim, nossa, mas ela tá diferente. Claro, você a viu com 5 dias, agora tem 30, né? Passaram 25, então ela já tem 30. E aí ele falou assim, então não vai dar certo, então você vai ter que vir, porque como é que vai ser? Tipo assim, né? E aí eu não questionei, não fiz pergunta, não pensei, sabe? Eu só falei, ok. Eu vou. Vamos. E a gente veio, entendeu? Então, assim, foi assim que eu vim. Só que aí quando chegou aqui, né, não era o que eu pensava, né? Era completamente diferente. E aí começaram também os problemas. Ele fumava demais, maconha. E eu não gosto, eu sou antidroga. Tudo bem que a maconha é paz e amor, para quem gosta, tá tudo bem, não tenho nada contra, mas longe de mim, não comigo. E aí foi onde eu tomei a decisão. Eu falei, olha, não vai funcionar, vamos nos separar. Mas aí ele pensou que eu tava de brincadeira, porque eu sou assim. Eu vou lá e falo mesmo. E decidiu? Aí, decidi. E aí ele falou assim, você tá de sacanagem? Eu falei, não. E aí nós nos separamos. Mas ele, tipo assim, ele pagou pra ver, ele achou que eu tava de brincadeira. Entendeu? E aí nós separamos, mas normal, ele é uma pessoa normal, uma pessoa muito educada, de uma família muito educada, ele é de Petrópolis. Então assim,
não é aquela pessoa que me fez mal, que a gente brigou, que a gente é inimigo. Não, Foi nada tranquilo. disso, tudo tranquilo. Aham. Depois ele voltou, depois já... E você que ficou aqui? E aí eu fiquei, Aham. porque aí eu quis, né? Eu resolvi na minha cabeça que seria melhor para minha filha. Né? Eu falei, ó, já tô aqui mesmo. Quanto Né? tempo ela já Ela era pequena, ela tinha 4 anos Ah, tá. quando ele voltou. Ela era pequenininha, né? E quando nos separamos, ela tinha 1 ano e meio. E eu não tinha trabalho, eu não falava nada, zero do idioma. Essa dificuldade também, né? Que pega bastante. Mas eu também, eu falei, não tem problema não. Vou aprender. Vou aprender, tá tudo certo. Entendeu? Aí via novela mexicana, ia treinando, falando, me virando. Eu nunca tive vergonha de falar errado, né? Porque eu acho que quando a gente não tem vergonha, a gente consegue mais fácil. E aí eu falei, mas eu não tô fazendo nada de errado, eu tô, pelo contrário, eu tô trabalhando. Então, trabalhei de garçonete, trabalhei vendendo flores, trabalhei... trabalhei de tanta coisa. E a questão de cabelos e tal, você entrou aqui em Miami ou você já fazia lá no Brasil? Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa. Eu não era a menina mais inteligente, mas eu me esforçava para ser, né? Então, lá tinha um programa que se chamava Senac. E eu adorava ir pro Senac. Porque era mais econômico e eu me entretenia. E eu estudei cabeleireiro no Senac, ao mesmo tempo que eu estudava na escola normal, o meu curso. Eu tinha 15 anos quando eu ia pro Senac. Mas não era porque era a profissão dos meus sonhos. Eu estava indo porque eu achava legal. Era mais uma diversão. Eu achava legal. Eu sempre gostava de aprender, né? E aí eu fui, mas não trabalhei de cabeleireira no Brasil. Só que aqui, né, aí na época começou a escova progressiva, aí todo mundo queria a escova progressiva e não sei o quê. E eu sempre fui boa na escova, sempre fui boa em fazer sobrancelha, né? E eu falei, vou. Tô vendo uma oportunidade aqui. Entendeu? Eu falei, vou, porque eu consigo fazer o meu tempo, o idioma não vai ser uma barreira, né? Então eu vou. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a atender nas casas, aí fui estudar para tirar minha licença, 1 ano, aí deixava a Marina no daycare, levava a Marina comigo, as professoras sabiam de tudo, então elas me ajudavam com a Marina, às vezes eu fazia o dia inteiro, às vezes eu fazia metade do dia, às vezes eu saía de lá, já ia atender alguém. E aí, na realidade, eu comecei com a escova progressiva, né? Então, as americanas, elas começaram a ver Brazilian Blowout, e aí era o Brazilian Blowout, vamos lá. E aí eu viajava para todos os cantos, Florida, o Kendall, Weston, né? E graças a Deus, eu não sei como, chegou uma americana até a mim, que era de Weston, e essa americana, ela foi uma formiguinha, ela me introduziu às outras enfermeiras do hospital de Weston. Então eu ia fazendo nelas, na casa, e elas ficaram comigo muitos anos até que eu abri o meu salão. Então, assim, eu sou muito grata por isso. E daí eu fui buscando o meu aperfeiçoamento, porque eu nunca tive medo. Então, fazer cor, então tá, vou lá, vou estudar. E fui fazer um curso da Matrix em West Palm Beach. Fiz, só tinha americano, mas eu tava lá. Eu tava lá, eu tava aprendendo, eu tenho meu certificado, foi o meu primeiro certificado de colorimetrista, né? Assinado por uma americana, né? Uma empresa americana. E eu tava lá, eu não tinha medo, eu ia. Excelente. Com um sorriso, entendeu? E eu ia fazendo, e aí depois fui buscando, né? Me aperfeiçoando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu sempre fui muito curiosa, tipo, vai ter uma feira na Europa, então vou pra Europa fazer a feira, e aí aproveito e já passeio também, entendeu? Então eu sempre conectava a minha... O útil ao agradável. Exatamente. Aí sim eu falo, não, eu não tenho dinheiro para ir a passeio, mas eu tenho, né? Eu tenho o suficiente para ir para o curso, então eu vou para a feira, faço o curso e pego 1 ou 2 dias e vejo o que está acontecendo por lá, entendeu? Então foi assim que eu comecei a fazer, viajar muito, né? E aí também veio o Alex na minha vida. Quem é o Alex? Que é
o meu marido de agora, que a gente Aham. foi casado e depois divorciado, né? Então, com ele, o que que aconteceu? Ele sempre viajou muito. Então, eu aproveitava e também viajava com ele. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu me sinto uma pessoa, não falo uma borboleta, mas eu gosto de abrir as minhas asas. Expandir os horizontes, né? Eu gosto, eu não tenho medo, Uhum. sabe? Então eu viajava com ele, aproveitava, trabalhava, tirava 1, 2 dias, se eram viagens curtas ou uma semana, e ia, entendeu? Eu sempre gostei, assim, também de conhecer o que tem lá do outro lado, porque eu Sim. acho que isso é mentalidade. É. Quando abre a tua mentalidade, fica tudo mais fácil, Ou bem melhor mesmo. né? Bom, então agora no momento que estamos da conversa, você tá com o Alex, casado. É o seu segundo marido, certo? Isso, certo. Tá. E ele é daqui? Ele é cubano. Ah, ele é cubano. E ele veio também já há muitos anos atrás para cá com os pais, né? Ele é engenheiro eletrônico, então ele trabalha no que ele gosta também, ele ama o que ele faz, então ele trabalha também com a companhia dele ou com companhia de outras pessoas, né? É um homem que eu falo assim que tem um espírito muito avançado. É, Ele tá, anos-luz. sim, É. ele tá muito lá na frente, Aham. sabe? Então, o Alex, a gente ficou casado 12 anos, depois nós nos separamos, porque ele tinha um filho e eu tinha uma filha, né? Ele tem um filho adulto e eu tenho uma filha adulta. Aham. E aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que eles brigavam muito, sabe? E aí, claro, eu puxava a sardinha pro meu lado, ele puxava a sardinha pro lado do filho dele. E aí, foi quando eu também falei tchau. Ai, deu. Deu, vou embora, estou estressada, entendeu? E Aham. aí eu me divorciei e fiquei no meu momento, porque aí a Marina, né, logo em seguida terminou o high school, já ia para a universidade, chegou aí para Orlando, depois voltou, mas foi. E eu estava no meu momento, né? Aham. Me sentindo bonita, poderosa, né? Cheia de vida. E eu falo assim que a gente realmente não sabe nunca o que vai acontecer daqui a meia hora, né? E aí, eu conheci alguém, né? Eu me envolvi com alguém, né? Esse alguém queria ter um filho, aí entra aonde eu tive o meu bebê, né? Que foi um bebê lindo, que é um bebê lindo, que tem 3 anos e 9 meses, né? O Theo, eu falo que não é um bebê pandemia, porque foi na época da pandemia, então as pessoas falam assim, mas foi acidente pandemia. Não foi acidente pandemia, foi um bebê feito in vitro, né? Então eu falo que foi um bebê muito bem pago para vir ao mundo, né? Só que aí quando ele chegou, ele trouxe muitas coisas que eu não imaginei que poderiam chegar, né? Foi uma separação muito forte e dolorosa com essa pessoa onde eu tive, com quem eu tive o bebê. Então, assim, foi o momento, eu sempre digo que foi o pior momento da minha vida, foi com o nascimento do meu bebê, né? Geralmente a gente, nessa idade, aos 45 anos, 46, que foi quando o Theo nasceu, que a gente tá esperando um bebê, a gente espera o quê? A gente espera calmaria. Claro. Né? A gente espera qualidade de tempo com o bebê, né? E não foi isso que aconteceu. Era outro momento na sua vida, né? Agora vamos lá, aproveitar. Então, assim, vieram muitas dores, foram separações, foi uma separação muito difícil, né? Muito perturbada. Assim que ele nasceu, vocês já se separaram? Não. Assim que ele nasceu, os red flags ficaram maiores. Entendi. Entendeu? Ficaram maiores e eu fazia às vezes como deve ser coisa da minha cabeça, mas aí eu tenho aquela coisa, sabe, quem procura acha, então eu comecei a procurar
mesmo para ver. E eu comecei a descobrir coisas, Uhum. né? Eu fui descobrindo coisas, a situação foi ficando desagradável, né? Foi ficando desagradável e chegou um ponto que realmente a bomba estourou, né? A bomba estourou e em algum momento, que eu não sei como, né? Só Deus sabe, né? Aconteceu algo muito diferente na minha vida. Aí eu apareci com a minha mão cortada, né? E a minha mão direita, onde é que eu mais trabalho. Uhum. Eu despertei em um hospital, né? Longe, a 1 hora da minha casa, porque eu tinha saído de casa para passar um final de semana em um hotel, né? Normal. E nesse dia aconteceu da minha mão aparecer cortada, Deus deu aparecer em um hospital de pessoas com problemas mentais, né? E eu falar, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui, né? E aí foi onde começou o meu pesadelo. Gente, mas como assim? Porque para sair daí não é muito fácil, né? Você nem sabe como você entrou e como é que ia sair. Meu Ex Deus. Exatamente. Então, graças a Deus eu falo que tinha um anjo, teve um anjo aí, um anjo maravilhoso que foi uma médica, e ela viu que que eu sou normal, Uhum. né? E que aconteceu algo que a gente nunca pôde provar nem levar adiante e falar exatamente, porque nós não tínhamos uma prova, né? Então ela me liberou daí, eu saí daí, e quando eu saí daí, quando eu pensei que tinha acabado o tormento, era só o começo. Então, assim, eu nunca pude voltar à minha casa, que eu morava com meu bebê, eu nunca consegui entrar de novo nessa casa, gente. nem para pegar as minhas roupa. roupas, tá? Eu não consegui pegar o meu filho, eu fiquei 7 dias sem ver o meu filho. Gente, um bebê, meu Deus. Um bebê prematuro, um bebê de 3 meses de idade, um bebezinho indefeso. E aí começou uma batalha, né, forte para ter o meu bebê de volta. Eu consegui o meu bebê de volta, né? Mulher, você tinha família aqui para nessa hora ter alguém para te Sim, apoiar? o meu respaldo, Que sim. agora eu fiquei até... A minha mãe e os meus irmãos, eles estavam aqui e graças a eles Deus. me ajudavam, Uhum. né? Então, assim, e aí eu pensei, já tenho meu bebê de volta, acabou. Não. Aí continuava o fogo, né? O furacão, o tormento, né? Movendo tudo que estava ao redor. Tudo que estava ao redor. Tudo que estava ao redor. Então, assim, foram muitos meses e anos de lutas para eu conseguir o meu direito, né? Me defender e ter, assim, uma certa paz, né? Mas eu tive que defender, eu tive que me defender o tempo todo. Então, foram 3 anos que eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar a conta, eu tinha que lidar com advogados para me ajudar, né? Eu tinha que lidar com o cliente para eu não perder, porque na realidade eu perdi 80% dos meus clientes. Nossa. Né? Então, assim, com esses 20% eu não podia perder. Então, eu tinha que estar ali, de alguma maneira, trazendo eles de volta e fazendo com que o novo chegasse também. Então, assim, eu falo que eu só não perdi a minha razão, né, a minha mente, porque eu amo o que eu faço. Primeiro porque eu tenho fé, né? Eu falo que mesmo brigando, indo e voltando com Deus, a fé me move. Tá? Então a fé, o meu trabalho, eles me curaram, eles foram me curando pouco a pouco, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais forte. Hoje em dia eu sei que esse olho
foi para me fazer ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais atenta, ser uma pessoa que quando eu vejo um sinalzinho vermelho, eu falo, não, peraí, vamos colocar uma barreirinha aqui e já colocar para o lugar. Você não deixa o assunto esticar, né? Dali você já sentiu uma intuição, você já Sim, sim. se liga. E eu falo que é muito importante, né? A gente escutar, porque nós temos o dom, principalmente nós mulheres, de ter esse sentimentozinho aqui dentro, de que quando alguma coisa não tá bem, é tipo uma picadinha, né? E a gente prestar atenção nessa picada. Porque às vezes a gente acha que é de Netflix. É coisa da nossa cabeça. Pensa que só acontece num filme, né? E também, sei lá, sempre fazem a gente acreditar que mulher é um pouco exagerada, um pouco louca. Daí você fala, não, deve ser coisa da minha cabeça, imagina. Às vezes também a própria sociedade, né? Ou a amiga, um amigo, né? Alguém acha, ai, não, tá estressado, você tá estressado. Não, não é bem assim, né? Sabe? Não é assim, sim. A gente pode ser positiva, mas a gente também tem que nos escutar, tá? Olhar pra gente com esse carinho de falar, não, deixa eu me resguardar, né, do perigo. Porque tem, infelizmente, eu falo que infelizmente, tem ser humano bom e tem ser humano menos bom. Tem ser humano que vai te ajudar, te levar para cima, e tem ser humano que vai querer passar por cima como se passa por cima de uma barata, né? Que a sua luz incomoda. Então, muitas vezes, não é o dinheiro que você tem, não é a vida que você tem, mas é a sua luz própria, que faz com que outras pessoas se sintam ofendidas, porque elas não conseguem brilhar com a luz própria delas. Então elas acham que elas precisam apagar a outra para se sentir melhor. Então, assim, eu, hoje em dia, eu falo, não. Se não for para me fazer bem, mal também eu não quero. Eu sempre digo, todos que sejam bem felizes, mas longe de mim, entendeu? Então, assim, quando eu escrevi o meu livro, eu escrevi num momento de muita dor. Muita dor. Muita, muita, muita dor. Você ainda estava no meio do tsunami ali. Sim. Mas eu falei, esse livro vai ser para mostrar às pessoas que não é o problema onde elas têm que fazer moradia e têm que ficar. Não. O problema é só uma molinha para te impulsionar. E ir para o mundo. Então, assim, nesse momento que eu estava escrevendo o livro, eram choros, eram dores, eram revoltas, mas também tinha uma gratidão, porque eu estava conseguindo me defender. Eu estava viva. Eu poderia ter morrido, porque eu tive uma gravidez de alto risco. Eu fiquei 2 meses em uma cama. Depois, o meu bebê ficou 39 dias numa UTI. Gente. E eu nunca tive um dia de cama de descanso, né? Então eu vinha com estresse mental muito grande, porque não é fácil você ficar 2 meses numa cama num hospital. Não mesmo? Sem ver ninguém, né? Só de falar no telefone, mais nada. Então, nesse momento que eu escrevi o livro, eu também tinha gratidão por eu estar viva, gratidão por ter esse hope de querer fazer alguma coisa, de querer seguir e de lutar e de ter a força em lutar, de não querer esse medo. Eu não queria estar como uma âncora, eu não queria que esse medo fosse uma âncora para mim, entendeu? Eu queria voltar a ser quem eu sempre fui. Então, nesse momento que eu estava escrevendo, eu falei, eu quero mostrar para as pessoas que é possível chegar do outro lado da linha. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu não sou muito focada
do que me aconteceu. Não sou muito, não sou focada. Eu falo que faz parte do meu livro de vida, mas foram páginas que eu fui passando e que se eu posso ajudar alguém hoje, né, que teve alguma história parecida com a minha, ou que viveu um relacionamento, né, onde foi além do além em provocar dores, eu falo de verdade. Se olha no espelho, olha para o que você tem. E quando eu falo que você tem, é a sua mão, é o seu braço, é o seu corpo, é o seu rosto, é você. Não é somente a sua casa, não é somente o material. Porque eu falo que a gente tem um bem muito precioso, que é a saúde. E quando a gente tem a saúde, e a gente é inteira, e a gente tem Deus, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. Então, assim, não é um ser humano maligno que passou na tua vida que vai te destruir, né? E aí você começa, que é a parte mais difícil, de liberar o perdão. Mas o perdão não é para esse ser. Eu falo que o perdão não é para esse ser. Esse perdão é para você mesma. De não se sentir culpada de que você foi uma vítima de algo terrível. Entendeu? Mas eu fico ouvindo você falar, pensando aqui que não é nada fácil, né? E é o caminho que a maioria das pessoas escolhe é ficar ali, né? Se afunda, porque é muita dor, é muita tristeza, é muita culpa até de pensar como é que eu pude entrar nessa, ou como é que ele pôde fazer isso comigo depois de tudo. E você fica ali nessa situação e a sua vida realmente afunda, não sai do lugar, né? Fica patinando. Você fez totalmente diferente, você falou, não, essa não sou eu, vou voltar, Sim. Vou me reerguer. Você olhou para o que você tem de material, para o seu corpo, para a sua saúde, né? E foi Sim. em frente, arregar suas mangas e conseguiu tudo de novo. Aliás, muito mais, né? Antes você não tinha um livro. Antes, não sei se você já tinha o seu salão maravilhoso. Eu tive um salão menor por 10 anos, né? Também, né? Antes da pandemia. Mas eu sempre falo, assim, até as clientes, elas riem comigo. Elas falam assim, você monta e desmonta em um piscar de olho, né? Eu falo, impressionante. Eu não tenho medo. Se eu tiver que me mudar daqui hoje, eu falo, em 48 horas tá tudo bonito de novo. Porque eu não tenho medo. Entendeu? E assim, eu começo com o que eu tenho. Né? Que é outra coisa também. Às vezes, as pessoas, elas ficam... Ai, não posso começar a fazer isso porque eu não tenho isso. Ai, não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Ai, aconteceu uma coisa terrível comigo, então eu não tô na cama, não tenho ânimo. Não, eu sempre fui ao contrário, sabe? Eu sempre dizia que, assim, os dias mais tristes você ia me encontrar com um batom bem vermelho na boca. Pra falar, uau, ela tá bem. Mas não, é porque não tinha por que ficar chorando para as pessoas. Então, assim, o meu primeiro salão, eu comecei ele com zero capital. Eu só tinha o meu secador e a minha malinha, que eu ia na casa das pessoas. E eu fui bem honesta, eu falei, né, pro landlord, eu falei para ele, olha, eu gostei muito desse local, eu não estava buscando esse local, eu passei aqui, eu estava indo para casa de uma cliente, eu passei, eu vi, gostei, fiz o U-turn, voltei, gostei e falei, eu quero. E falei para ele, mas eu não tenho esse dinheiro que você está me pedindo para alugar. E ele ficou olhando para mim, tipo assim, pensando, essa menininha é louca. E eu falei, mas eu tenho uma coisa, eu gosto de trabalhar. Eu não tenho nenhum cliente nessa área, mas eu vou ter. E ele olhou bem sério para mim e ele falou, nossa, tá certo. Muita gente tá querendo também esse local. Mas assim, ninguém falou tão na cara, tão direto como eu falei, né? E ele falou, tá bom. Isso era um agosto. Ele falou, olha, você tem setembro, outubro e novembro. Você vai me dar 3 cheques com os depósitos. E eu falei, mas e se chegar num dia e não tiver? O cheque vai voltar. E ele falou, não vai voltar não.
Eu sei que não vai voltar. E realmente foi assim. Eu deixava minha filha na escola, cedinho, ia pra lá, ficava o dia inteiro. Não importava, se não entrava uma pessoa. Eu acendia vela, deixava tudo cheiroso, arrumava, ficava até tarde. E assim foi. E a clientela foi chegando, foi chegando, foi chegando. E eu fiquei lá 10 anos. Ah, que beleza. E nunca fiquei sem pagar um dia de aluguel. Então, assim, eu falo que nós temos a fortaleza de mover a nossa vida, né? Então, hoje em dia, aos 49 anos, que eu faço 50 em dezembro, eu não pensei que eu fosse estar no ponto que eu estou, tá? Porque lá atrás, aos 45, eu estava com a minha vida estabilizada, né? Eu estava bem, eu ia ser mãe de novo, né? Eu tinha um outro negócio também. E de repente, de um dia para o outro, eu perdi absolutamente tudo, até as minhas roupas. Né? Mas eu tive pessoas boas no caminho que me ajudaram. E eu tive disposição, porque também não adianta você querer ajudar alguém e esse alguém não querer se ajudar. E você está ajudando e ela continuando a ser vítima. Não pode. Então, hoje em dia, se eu posso ajudar alguém, eu ajudo. Mas se eu vejo que essa pessoa não está se ajudando, eu também retiro a minha ajuda. Não adianta. Você não vai fazer por ela. Entendeu? Lá atrás também eu tive eu inventei que eu queria confeccionar roupas. Eu confeccionei lá no Brasil. Abri uma marca, abri uma loja, queria ajudar alguém, mas esse alguém também não queria ser ajudado. Então foi perca. Mas eu falei, tá tudo bem. Então, assim, tudo que eu tento fazer, eu quero fazer o melhor. Na época eu fui até a Itália, eu fui até a Universidade de Milão, eu fiz 10 dias de intensivo, aprendi como faz a coleção, né, como funcionava o negócio. Não deu certo, tá tudo bem. É assim mesmo. Você ganhou conhecimento, experiência já. Eu falo quantas pessoas, né, começaram tarde e quantas pessoas escutaram não. Muitas. Não é verdade? Muitas escutaram não. E elas não desistiram, então a gente não pode desistir. Não foi o que me aconteceu entre 2021 e 2023 que me paralisou. Não apagou quem você é, né? Porque você estava numa situação durante esse período, mas você, pelo que você está falando, você é assim, você nasceu assim, você tem essa força dentro de você. Provavelmente essa pessoa até usou dessa força para se erguer na vida, não sei, abusou do seu poder de fazer. Porque é isso que você é, uma mulher fazedora, olha para frente e vai, né? E uma dúvida que eu fico é até do lado mais sentimental mesmo, se a mágoa não pegou muito para você, a decepção, sabe? Porque fazer tanto por alguém, inclusive ter um filho, que não era uma coisa que na época foi uma decisão puramente sua, pelo que a gente conversou, depois, claro, que você que quis, mas e aí ser paga, entre aspas, né? Ter isso como retorno, sabe? Isso não doeu demais para você? Eu sei que você foca no que importa e arregaça as mangas e vai, mas olha... Mas eu falo sempre assim, que tem dor, que dói tanto, que chega um momento que ela vira uma anestesia. E aí ela se adormece, você não consegue sentir mais. Porque ela é tão profunda, ela é tão grande, que você... É como se fosse um vento. Mas em algum momento você se desesperou? Você chegou a sofrer muito e depois saiu? Ou você sempre conseguiu se manter tranquila? No primeiro momento, nos primeiros 7 dias onde eu não tinha o meu filho, foram dores insuportáveis, né? Foi uma dor insuportável. Mas depois daí,
era uma dormência, como... Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, você fica em choque. Eu acho que essa é a palavra. Uhum. E aí, como você tá em choque, você não consegue captar muito essa dor, sabe? Uhum. Então, assim, você começa a focar em outras coisas. Você precisa jogar a sua mente para focar em outras coisas. Porque se você focar nessa dor, você vai começar a sacudir, né? Eu falo que o estresse, a dor, ela provoca um estresse e ela provoca uma dor física no nosso corpo, tá? Eu tive essas dores. Eu senti essas dores no meu corpo, Uhum. tá? Eu senti uma dor aqui na minha lombar, que era como se esse pedaço ele fosse soltar de mim. E eu senti isso muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Uhum. Só que conforme eu ia sentindo, eu também ia falando pra mim, eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero. Porque é uma dor física. E aí você adoece o que você tem de mais precioso, né? A sua alma já tá triste, já tá ferida, aí você vai adoecer o seu corpo também. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí você não pode seguir. Uhum. Porque aí você vai ficar numa cama, É. né? Porque enquanto a alma tá dolorida, tá triste, mas o seu corpo físico, você consegue pegar ele e levar para onde você precisa ir, Uhum. eu acho que você consegue seguir a sua vida. Agora, quando a sua alma tá doente, o seu corpo tá doente, aí realmente você começa a ser controlada. É. Fica muito difícil. Nossa, muito bom. Sobre esse período, essa situação, você tem alguma dica de sinais, red flags, para as pessoas, para elas prestarem atenção e perceber, além da intuição, que já é uma ótima dica, eu acho que é a maior, né? É a Fique maior. atenta à sua intuição, porque a gente sabe, né? Porque, por exemplo, eu falo que às vezes a gente fala assim, mas fulano é bipolar. De manhã tá bem, de noite tá de mau humor, à noite tá bem, no meio-dia tá de mau humor. É bipolar, é bipolar. Não, vai atrás e lê sobre o que tá acontecendo. Uhum. Eu sempre falo que é um checklist, vê aonde passa, né? A partir daí, eu comecei a estudar outras coisas, né? Comecei a ver sobre narcisismo, comecei a ver sobre psicopatia, comecei a ler sobre o gestual, né? Saber sobre a comunicação não verbal. Então, assim, tem como a gente ficar mais informado, Uhum. né? Para poder saber, poder identificar esses red flags, né? Eu falo que a intuição é uma coisa muito forte na mulher, mas quando ela também tá com a mentalidade dela aberta, quando ela lê mais, quando ela busca mais, ela começa a ver sinaizinhos que não são só de Netflix, Uhum. então fica mais fácil É. para falar assim, não, peraí, que tem alguma coisa errada. Deixa eu seguir esse caminho aqui, porque esse aqui vai dar ruim. Uhum. Entendeu? Tá vendo ali que... você falar, né, parece que a pessoa bipolar no momento tá assim, no outro tá assado, já não é normal, né? Ué, o que tá acontecendo, né? Mas às vezes a gente acaba pensando que é ok, a gente se acostuma, a gente dá o ok para o que não é ok, né? A gente acaba pensando que a bipolaridade é só ok, não é nada ruim, não é nada tão grave. Não. Entendeu? A gente mesmo coloca como é que eu posso dizer? Esse curativo. Depois tem que arrancar de uma vez. Né? É. Bom, então acho que todo mundo entendeu porque ela é uma fênix, né? Uma história dessa, e é impressionante como você supera, sabe? A sua atitude faz toda a diferença. E eu espero que inspire mesmo tanto o seu livro quanto a sua história aqui, que você contou pra gente, inspire mesmo as pessoas a não ficarem no vitimismo. Porque olha aí, isso foi uma parte só da sua vida. 3, 4 anos que você passe num problema não
representa nada perto dos 50 que você tá para fazer, né? Sim, parabéns. Exato. Onde as pessoas acham o seu livro, passe os seus contatos, faz o seu merchan. No nosso Instagram. Sim, no nosso Instagram, a gente tem nos 3 idiomas, tá? E tá na bio mesmo, a gente vem tipo lá. Tem, como é que se fala? Virtual em Amazon, não tem físico, né? Tá. No Amazon, só tem a for Kindle, né? Mas tá no nosso... O livro digital, né? Isso, o livro digital. E aí a gente tem na nossa página. Tá bom. No nosso site. O seu Instagram? Ceissa Belmondo Beauty. E aí, por lá também, acessa o seu salão, o seu trabalho, tudo? Sim, acessa direto, assim, com a gente. Pode até falar com ela, gente, pedir uns conselhos, olha só. Sim, também. Você dá conselho? Dou conselho. É um amor, né? Pra quem quer receber, né? Tem gente que não gosta, mas certeza. A gente fala. Tem algum livro que foi marcante para você na sua vida? Tenho as 25 leis bíblicas, né? Que foi bem marcante. Eu tenho O Poder do Subconsciente, né? Tenho várias. O Corpo Fala, O Inabalável, do Tony, Robbins, né? E que mais dele que eu tenho? Tem vários livros dele, gente. Eu posso escrever? Não, mas tá ótimo. Tá ótimo, já falou vários. Então tá ótimo, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, trazer sua história aqui. A gente fica por aqui e espero ver vocês no próximo podcast. Pronto, corta. Acho que a gente conseguiu, né? Eu acho. Eu acho que sim.